Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que está ocorrendo, saiu a notícia hoje, né? Que eu li na CNN e eu quis atualizar vocês, para aqueles que não viram. Um resumo, um compilado, né, da notícia de que o representante, né, da Rússia das relações internacionais está aqui no Brasil, né? E ele veio falar com né, publicou que a Rússia, né, Moscou quer que a guerra seja cessada o mais rápido possível. E ele veio, né, com a justificativa que a Rússia teve aquela intervenção em fevereiro do ano passado na Ucrânia, em Kiev especificamente, por conta que era o medo da Rússia que o Ocidente utilizasse a Ucrânia para tomar o território russo. Ou seja, na grande. E detalhe, e o mais importante, a opinião de quem conta mesmo que é o povo de Kiev, o povo ucraniano, é que isso é nada mais nada menos que uma falácia para justificar uma tomada hostil do território, né, a fim de haver, né, o poder aquisitivo da Ucrânia, assim como seu território. Ou seja, uma tomada hostil. E o Ocidente, né, nós aqui também achamos a mesma coisa. E sinceramente é tudo o que parece, porque é muito conveniente, né, depois de um ano, mais de um ano da tomada da Ucrânia, a Rússia chegar, o seu representante de relações internacionais, chegar aqui no Brasil e soltar essa bomba no colo de todo mundo. Essa bomba não, né? Essa notícia que está mais para uma falácia e uma mentira, né? Porque é o que o povo de Kiev, né, o que é o mais importante, acredita. Nem é tanto o Ocidente, mas é o que o povo de Kiev acredita que é a população que teve várias mortes. A cidade foi destruída, tomadas hostis com poderio militar. Teve até mesmo fotografias de satélites mostrando a situação de alguns soldados ucranianos na tomada hostil, e até apareceu em alguns shorts nas redes sociais. E fora isso também teve toda a falácia do próprio Putin, toda a verdade ou as intenções do próprio Vladimir Putin, até mesmo sobre armas nucleares. Todas as notícias que mais parecia até propaganda ou até parecia uma promessa, foi dito por eles, né? Foi dito por Putin. Tanto que os Estados Unidos e a ONU tiveram intervenção. Olha, sinceramente, muitos especialistas, e eu acredito nesses especialistas geopolíticos, economistas, acreditam que a Rússia quebrou, e isso é verdade. A Rússia, por mais que seja um país poderoso, principalmente por controlar, né, a questão do gasoduto, que é o que é mais utilizado como combustível na Europa, né, ele fechou para toda a Europa o gasoduto para mostrar força e também para economizar recursos. E isso prova, com certeza, na visão geral, que eles queriam ser uma tomada hostil de território, uma tomada hostil de recursos, né? Eles queriam sim todos os benefícios que aquele território em si tinha a oferecer. O que pensar disso? Que agora, como o país realmente, com certeza, deve estar quebrado, mesmo que não falem, ou está a caminho disso no mínimo, eles querem terminar a guerra o mais rápido possível sem sofrer nenhum tipo de sanção ou punição. O que, na minha opinião, não vai acontecer e não deve acontecer. Afinal, se eles tiveram a audácia e a coragem de querer atacar e tomar um território hostil e ainda soltar uma mentira dessa, que na minha opinião também é uma mentira, eles queriam sim o território, e eles viram que não tinham como competir, que o povo primeiro ucraniano era mais resistente do que se esperava, que a ONU
iria intervir, e fora também a intervenção dos próprios Estados Unidos no auxílio de armamentos e tecnologia durante esse um ano. Então o que a gente vê é uma Rússia que está começando a ficar desesperada, possivelmente querendo limpar a imagem dela para que a sua moeda específica, ou melhor, o seu governo específico, não seja mais devedor do que já é. Mas eu acredito sim, ele vai sofrer sanções, ele vai ter problemas. O governo com certeza não vai sair dessa impune, e não deve, porque o que eles fizeram foi totalmente um ato hostil, ou seja, um ato de guerrilha. E agora eles estão soltando essa de que o motivo da Rússia ter iniciado essa intervenção, eles chamaram de, olha só, hipocrisia, tanto que chamaram de intervenção na Ucrânia, foi por causa do medo deles de que o Ocidente tentasse uma tomada através do território ucraniano para o território russo, ou seja, uma desculpa esfarrapada. Por quê? O mundo, teoricamente, estava obviamente com seus conflitos, mas não estava com nenhuma guerra nesse nível até o momento. Lógico, no Oriente Médio sempre tem conflitos, principalmente com as forças armadas americanas e as forças armadas locais. Ok, sempre, a maioria do tempo é sempre assim. Mas uma guerra um conflito que pudesse até gerar uma terceira guerra mundial de nível de potencialização desse nível, não estava ocorrendo em nenhum lugar do mundo. E eles agora estão com essa de querer medir as palavras para não adquirir sanções, principalmente dos Estados Unidos, dos outros países e do Brasil. Tanto que eu acredito que ele está aqui no Brasil por causa da dependência dos nossos recursos. Agora basta ver se o Brasil vai, continuar entregando esses recursos futuramente, mesmo se provavelmente ele sofrendo sanções. Por quê? O que aconteceria? Muitas pessoas, isso foi dito na internet, muitas teorias dessa guerra é que Putin queria começar uma tomada hostil por toda a Europa. Eu não duvido, porque o cara, ele tem um ar de soberania muito além do normal. O estilo dele é esse, o estilo do governo dele é esse. O país é assim. Mas o que ele não esperava é que, como eu disse, não só a ONU ou todos os outros países ao redor, a própria Ucrânia fosse resistir tanto, fora os próprios russos, a população russa que achou aquilo um absurdo. Muitos acharam um absurdo. Por quê? A população russa vai sofrer com isso. Vai sofrer com as medidas punitivas que vão ser empregadas a eles. E principalmente por causa dos seus, digamos, irmãos ucranianos, aqueles que têm uma relação. Porque como russos e ucranianos acaba que tendo uma relação, muitas das populações têm uma interação entre si. Com certeza deve haver. E com isso, eles sabem que, devido à guerra, todos os homens entre 18 e 60 anos ucranianos foram impedidos de sair do país, enquanto muitos ucranianos saíram do país, mulheres e crianças, para sair da guerra. Então, eu levanto a pergunta e o questionamento. Onde que uma pessoa fala que depois de tudo isso, no decorrer de mais de um ano, eles têm a coragem de falar, repetindo, que a intervenção deles, mais um ato de guerra, foi para proteger a Rússia do Ocidente, para evitar uma possível conquista da Rússia através do território ucraniano. Aí onde alguém vai acreditar nisso? Tanto que o próprio Kiev e o próprio Ocidente não acreditam nisso. É só uma desculpa para uma tomada hostil de território, como é que eles queriam e já tinham planejado, nada mais e nada menos. Isso é uma verdade. Eles só estão querendo evitar as punições que virão e as consequências da guerra, pois como não terão apoio externo, o país
ficará muito prejudicado e provavelmente irá quebrar por um bom tempo. Igual aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ponto. O território deles ficará desvalorizado, apesar deles controlarem sim os gasodutos da Europa, né, controlarem a fonte principal que abastece toda a Europa e é o principal combustível deles. Bom, eu venho trazer essas notícias para vocês. Se inscrevam, curtam, comentem e falem comigo sobre a opinião de vocês, galera. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Obrigado, valeu, fui!